Então, boa tarde a todos e a todas, quem não esteve pela manhã. Inclusive, eu gostaria de comentar um dado bem bacana, que nós já temos mais de 70 assinaturas ali na nossa folha de presença, né? E isso, enfim, nos alegra bastante, saber que tivemos bastante aderência ao evento. Já são 2h25, estamos atrasados de novo. É um povo que gosta de conversar, né? Mas, enfim, eu vou fazer a apresentação da nossa palestrante, que é a Nilva, né? Muitos aqui já conhecem, já tiveram a oportunidade, inclusive, de trabalhar com ela. Mas vamos às formalidades, então. A Nilva Schneider, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina também, e pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral, de São Paulo. Atuou como professora e pedagoga na educação de jovens e adultos na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Atuou também como professora nos cursos de pedagogia da UDESC, Univale e Centro Universitário de São José. Ingressou no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, campus São José, em 1990, onde foi coordenadora de suporte educacional, assessora da direção e gerente educacional de desenvolvimento do ensino. Foi também diretora de ensino e pró-reitora de ensino deste instituto. Atuou na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, CETEC-MEC, de 2011 a 2016, onde coordenou o Pronatec Bolsa Formação, e foi diretora de Políticas da Educação Profissional e Tecnológica. Atualmente, está em colaboração técnica no Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Seus temas de interesse são educação profissional e tecnológica, currículo e formação de professores. Então, eu chamo à mesa a nossa colega, palestrante, Nilva. Então, boa tarde a todas e todos os presentes. Eu vim para a mesa sentar assim porque a Aline começou fazendo formalidades e eu não vou quebrar o protocolo de cara, né? Mas já eu levanto, viu, Aline? Me dá licença porque eu vou precisar levantar. Minha gente, eu quero primeiro dizer que assim, a Aline perguntou como é que eu te apresento. Eu digo, fala o que está lá no resumo do Lattes, mas, na verdade, bastaria dizer que eu sou pedagoga. Não é? Pedagoga deste instituto, nasci aqui cresci, aqui me desenvolvi, e depois ganhei umas asinhas, não é? E fui pelo mundo, aí acabei ficando por outras questões pessoais. Não foi uma escolha em função da questão profissional, foi uma escolha em função da história de vida mesmo, e por isso eu tomei juízo e resolvi ouvir o coração e ficar por lá, mas se pudesse conciliar as duas coisas, eu teria voltado para cá. Porque, de coração, ser desse instituto é algo muito especial, ter tido a oportunidade de construir toda a minha história profissional aqui, a base da minha história profissional aqui, é algo muito especial, muito singular. Isso eu agradeço de coração a cada um, né, e cada uma que eu encontrei nesse caminho, porque eu aprendi tudo aqui, não é? Aqui, pena que tem poucas carinhas dessa época, né? Hoje de manhã estava ali a Silvana perguntando de quando vocês ingressaram, e eu só fui ficando cada vez mais assustada, porque eu cheguei à conclusão de que, de fato, eu acho que dessa sala hoje, pela primeira vez, eu estou numa sala onde eu sou a mais velhinha de todas, não é? Ou pelo menos a mais antiga na instituição, não é? Porque a gente chegou em São José em 1990. Então, mesmo a Nelda, que é velhinha, não me ganha nessa, porque ela chegou depois, eu já estava lá. Mas a gente não deu certo como dupla, nos resolvemos como pedagogas mesmo. Então, eu quero, de coração, né, mais uma vez, agradecer de modo muito especial ao convite do IFSC para eu estar aqui. Embora sair lá do meu novo lugar seja um pouquinho trabalhoso, porque lá eu sou pedagoga, numa equipe que tem
mais uma pessoa só. Então, eu cheguei dizendo, olha, me chamaram para fazer um trabalho, eu estou indo, eu não pedi nem licença, porque eu tenho compromisso, né, de estar aqui com vocês. Então, quero agradecer de coração, dizer para vocês que fico muito, muito, muitíssimo feliz de saber que vocês estão apostando no encontro, no espaço de diálogo, no espaço de compartilhamento de experiência e de construção coletiva. Essa foi a minha bandeira ao longo de toda a minha história, né? E eu fico aqui lembrando, até tentei localizar a mensagem ali agora na minha mega memória do Gmail, mas não deu tempo de achar. Mas eu estava tentando descobrir qual foi a data que a gente fez o nosso encontro, o primeiro encontro de todos os profissionais que atuam nos setores, diversos setores, não é? 2008, no segundo ano, no primeiro ano, né, do Instituto. Primeiro ano do Instituto, foi, Suzy. Deve ter sido porque a gente realmente sempre teve essa aposta, né? Eu já estou com formiga aqui, não está dando para ficar sentada, não. Descobre aí, Nelda. A gente realmente sempre acreditou firmemente de que só é possível fazer um trabalho, como nós chamávamos lá em São José, no suporte educacional, quando a gente está junto, não é? Quando a gente assume um trabalho de forma coletiva. Então, quando nós chegamos aqui na Pró-Reitoria, uma das primeiras coisas que a gente fez foi chamar um encontro com todos os profissionais. À época, nossa, dava nem um terço dessa sala aqui. A gente reuniu lá no Centro de Convivência de São José. Não é? Era uma roda apenas, mas com pessoas muito comprometidas, né? Cheias de ideais, algumas delas estão aqui. E nós lá, então, iniciamos esse trabalho com um desafio imenso de pensar como se faz uma instituição dessa envergadura, como é para ser o Instituto Federal. Não é? Então, tudo que eu ouvi hoje de manhã aqui não é novidade, não é? Eu sinto, assim, ao mesmo tempo, algumas coisas, claro, que a gente diz, puxa, a gente ainda não deu conta desse pedacinho aí. Mas, para outras coisas, a gente diz, nossa, nós já caminhamos tanto, porque quando a gente olha e fala, por exemplo, tem que pensar como é que a gente lida com quem entra por cotas. Para chegar a esse problema, nós antes tivemos que abraçar a causa que foi implantar ações afirmativas nesse instituto. Então, nós já avançamos muito. Com certeza, nós já avançamos muito, em muitas frentes a gente está adiante, já foi pioneiro em algumas causas, inclusive. Quando eu digo a gente, eu digo esse instituto, não é, de Santa Catarina. E caminhamos muito. Agora tem chão pela frente. Eu acho que esse caminho não tem fim mesmo, porque nós estamos mexendo com algo que não tem ponto final. Não é? O nosso trabalho é um permanente devir. A gente está, dia a dia, tendo que renovar, dia a dia, tendo que reacender e rever as coisas que a gente faz, porque as causas permanecem, não é? Puxa vida, a memória viva da história aí. Agosto de 2008. Então, lá a gente teve... É verdade. Foi isso mesmo. Eu morro de medo. Gente, vocês tomem cuidado com ela, hein? Eu morro de medo dessa memória de elefante que ela tem. Ela já me ajudou muito com essa memória, mais uma vez. Obrigada, Nelda. Foi isso mesmo. E lá já foi exatamente com esse espírito, de que a gente tinha que chamar a todos, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos e os técnicos em assuntos educacionais. À época eram esses os profissionais. Não sei se hoje tem alguma configuração diferente. E nós, então, discutíamos praticamente a mesma pauta. Só que, como eu dizia há pouco, algumas questões bastante no início. Hoje vocês já avançaram muito. Então, além de agradecer, dar parabéns, né? Claro que, assim, de forma também muito carinhosa, e dizer para a Campanini, não é, que vocês, à frente do ensino, tenham certeza de que esse tipo de aposta vale a pena, não é? Embora a gente sabe que o dia a dia ele nos toma, ele nos engole, não é? E às vezes a gente acaba vindo para cá, acende um bocado de chamas e volta para cada um para o seu campus, e fácil a gente é tomado pelo dia a dia.
a ideia é que a gente converse justamente para pensar algumas estratégias para que isso não aconteça. Porque, seguramente, se esse grupo de pessoas, e aqueles que ficaram no campus, né, que não puderam estar aqui presentes também, realmente estiverem, agarrarem Então, gente, eu digo assim, ó, que eu quero que vocês entendam que, se eu, em alguns momentos, até pareça me exceder um pouquinho com otimismo, não é porque eu estou fora do chão, não. Tá? Eu estou com os pés muito no chão e vivendo, em alguma medida, todas as questões que vocês citaram hoje de manhã, desde as mais espinhosas até as mais corriqueiras. Então, se quiserem me xingar e dizer o que ela pensa que está falando, né, romântica e tal, não tem problema, a gente vai conversando, mas saibam que eu estou na mesma condição que vocês, no mesmo barco que vocês, lutando por coisas muito semelhantes. E lá tentando fazer isso tudo que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Eu tentei, quando eu terminei, esse trem foi ganhar título, assim, ontem à noite, na hora que eu ia dormir, que eu consegui colocar o título, porque eu estava o tempo inteiro intrigada, dizendo como é que eu vou nomear essa conversa, não é? Porque eu tinha receio de nomear de uma forma que parecesse assim, a abordagem mais de estrutura organizacional, que vai falar do núcleo pedagógico, aí parece que a gente está falando, querendo discutir o setor, né, como é que se constitui o setor e tal, eu não queria isso. E eu cheguei à conclusão que eu tinha que deixar o negócio mais aberto. Então, quando eu digo trabalho integrado dos profissionais que atuam nos institutos federais, e eu não falei no IFSC, eu falei nos institutos, porque eu acho que isso cabe para todos, eu mesmo estou em outro e vivo isso, é porque eu acho que, na real, nós precisamos pensar na interação com os demais profissionais que estão dentro da instituição. Porque se a gente começar a querer se pensar como o núcleo pedagógico iluminado e descolado do restante, a gente já começou errado. Não é? Então, esse título mais abrangente, embora a gente não vá, talvez, tocar aqui em questões mais abrangentes, mas esse título mais abrangente tem uma intenção, de já dizer de partida que não é o caso de nos pensarmos como as sumidades dentro da instituição. Nosso trabalho não será nada se a gente não conseguir fazer tudo o que a gente pensar em interação efetiva com os demais profissionais, sejam os professores, os demais colegas administrativos dos outros setores, porque tem hora que a gente vai precisar ter uma abordagem e um trabalho muito bem qualificado, por exemplo, com a equipe do registro acadêmico, por exemplo, com o pessoal que está na atividade de rotina do dia a dia dos estudantes, que não sei que nome vocês estão dando hoje, não é? Mas lá no meu campus chama assistente de aluno, e que tem um papel totalmente, assim, só de olhar, só de acompanhar as coisas bem corriqueiras. Tem hora que a gente tem que saber dialogar, como foi até mencionado hoje de manhã, né, com o camarada que está na portaria,
para a gente poder pensar alguma estratégia para algum trabalho. Então, resumindo, o nosso trabalho não pode se limitar ao quadrante do setor. E aí eu fiz uma primeira pergunta, né? De onde partimos? Como é que a gente começa essa conversa? Aí eu pensei, bom, é esperado que a gente entenda que o nosso ponto de partida tem que ser o PDI e o projeto pedagógico institucional. É isso mesmo, é 2015, 2019 do instituto, desse instituto, o nosso lá é 18. É evidente que a gente tem que partir dessas duas grandes referências. E, em especial, dentro dessas duas referências, a gente tem a missão e a visão, e os valores, não é? Mas, em especial, missão e visão, que, nesse instituto, estão expostas o tempo todo. Não sei quanto a gente consegue ler e como a gente traduz isso no dia a dia. Mas parece que isso é algo que realmente todo mundo está assinando embaixo, porque, afinal, está exposto. Então, esse, com certeza, é o ponto de partida. Na missão, hoje de manhã, alguém até chamou atenção. Olha, está lá na nossa missão, promover a inclusão, formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Algo, assim, absolutamente ousado. E que, fácil, a gente consegue pensar tão grande, que a gente até sai do chão e aí perde a noção da realidade, vira só uma coisa estratosférica, não é? Porque realmente é muito grande o que a gente pensa. A visão está ali, ser uma instituição de excelência na educação profissional, fundamentada na gestão participativa e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, são coisas que estão presentes no nosso dia a dia. Eu não tenho dúvida de que isso está presente no dia a dia de vocês. Mas aí eu fiquei me perguntando, mas é essa abordagem? Porque isso aqui vocês devem tratar disso toda hora, todo instante, isso deve estar presente, não é? Que, afinal, o pedagogo aprende desde criancinha, e o pessoal da assistência social, e psicólogo, todo mundo que bota o pé numa escola logo vai entender que projeto pedagógico é para ser a nossa bússola, não é? Então, a gente realmente deve saber isso como lição de casa faz tempo. A minha grande questão é o seguinte: quais os nossos saberes, as nossas expectativas e interesses, como profissionais aqui dentro dessa instituição? Então, essas carinhas todas que estão aqui, não é, pensantes, o que tem aí dentro dessa cabecinha, desse coração, né? O que nós queremos aqui dentro dessa instituição? Em que nós acreditamos? O que a gente traz para esse trabalho? E como é que a gente está se dispondo a fazer essa troca? Como é que a gente está compartilhando isso que a gente traz? Então, é muito mais disso que eu acho que a gente tem que falar. E aí, nesse sentido, vem a aposta de que a gente tem que se compreender, se pensar, para poder discutir integração, tem que se pensar como grupo, ou talvez equipe, alguns possam preferir a terminologia equipe, não é? Mas a gente precisa se pensar como um grupo. E o que é um grupo? Não é? Uma definição aí que eu encontrei, achei simpática, é um conjunto de pessoas capazes de se reconhecer em sua singularidade. Então, aí a conversa já começa interessante, porque está dizendo o quê? Não é todo mundo junto, misturado, fazendo toda a mesma coisa, correndo atrás, sem clareza do seu papel, ou achando que está junto, faz tudo igual, todo mundo pode fazer tudo. Não é nada disso. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Eu acho que tem singularidade, sim. Primeiro, singularidade, porque cada um tem sua história, cada um tem seus saberes, suas expectativas, não é? Seus desejos. Segundo, porque cada um traz uma contribuição do ponto de vista técnico que realmente é específica e que tem que ser reconhecida, preservada. E nós vamos, então, partir para exercer uma ação interativa. A gente vai interagir para poder realizar o nosso trabalho. E talvez a grande chave seja com objetivos compartilhados. E talvez seja nisso que a gente deve investir um pouco mais, não é? Porque, embora a gente, certamente todos vocês aqui acreditam, e talvez no momento que vocês se reúnam, assim, vocês possam confirmar isso, que todos nós estamos querendo coisas muito parecidas.
mas a gente tem que conseguir entender melhor o que é essa coisa parecida que nós estamos querendo, se de fato estamos, se os nossos objetivos de fato são comuns, e como que cada um de nós entende esse objetivo no nosso dia a dia. Não é? Então, eu penso que, para a gente constituir grupo, a gente precisa reconhecer e exercitar interação. Então, tem que se criar estratégias no dia a dia para interação. Não dá para pensar de maneira fria o nosso contato no dia a dia. A gente tem que ter estratégias, e não dá para deixar a rotina nos engolir, ou a correria nos engolir, a gente dizer não dá tempo. Tem que dar tempo. Se não der tempo, esquece trabalho integrado. Tem que ser criado o tempo da interação. E de todas as formas que se achar viáveis, né? Desde a comunicação efetiva, usando tudo que a gente tem hoje de disponibilidade tecnológica, de recurso tecnológico, até o tete-a-tete mesmo, não é? A conversa, o olho no olho, face to face, porque eu acho que é isso que vai fazer a gente funcionar. Porque a gente precisa compartilhar, e o compartilhar significa, às vezes, compartilhar aquilo que parece óbvio, aquilo que parece corriqueiro, porque, às vezes, diante do corriqueiro, a gente faz grandes descobertas e enxerga as coisas de um modo diferente do usual, do conservador. É preciso respeito, lógico que nós vamos nos enxergar diferentes, e se a gente não enxergar diferenças é porque tem algo errado, porque nós não somos uma massa homogênea, ainda mais esse povo aqui que passa por academia, que bota todo mundo para pensar de forma crítica, não é? Então, é claro que a gente vai ter muita divergência de visão, de opinião, e vai ter que pôr isso na mesa. É preciso reconhecer a singularidade, a contribuição muito particular que cada um traz, e desenvolver, não é ter, desenvolver a habilidade de lidar com o outro, porque, às vezes, tem algumas situações, e aí eu lembro de uma colega de São José que dizia, é santo de cabeça que não bate, eu não dou conta, mas vai ter que dar conta, no dia a dia vai ter que dar conta. Às vezes não há nenhuma simpatia, nenhum prazer em estar com aquela pessoa, mas nós somos da equipe e vamos ter que pensar uma estratégia para trabalhar junto. E um tanto de outras questões que vocês poderiam emendar aí. Então, quando eu tento pensar no núcleo pedagógico, e aqui agora que eu já avisei que o núcleo pedagógico não pode se pensar em si mesmo, sozinho, isolado. Dá licença um pouquinho, eu estava tentando usar e dizer que eu passei o maior frio aqui em Santa Catarina, mas não é possível ficar calor. Vai dar não. Eu trouxe todos os casacos que eu tinha levado para lá, quase paguei excesso de bagagem, e agora eu vou ter que dispensá-los. Quando a gente vai pensar o núcleo pedagógico nessa perspectiva de integração, na minha cabeça vem o desafio desse jeito aí. Eu acho que é avançar da ação individual para a compartilhada. Que, com certeza, todo mundo está trabalhando muito. Só que, na loucura de dar conta do dia a dia, a gente acaba muito mais fazendo abordagem individual, né, tentando resolver as coisas de forma individual, do que dando conta de criar as condições objetivas para fazer o trabalho compartilhado. Então, esse que eu estou enxergando como desafio. E aí eu vejo alguns elementos e vou tentar contribuir um pouquinho sobre cada um deles. Eu acho que uma primeira questão diz respeito aos sujeitos envolvidos e à identidade profissional. Porque, insisto, eu lembro muito da discussão nossa em São José, lá na Coordenação de Suporte Educacional. A gente até tentou inventar esse nome, não é porque a gente queria ser besta, não. É porque a gente era tão agarrado naquela coisa, no trivial de coordenação pedagógica e tal, que a gente tentou dar um nome diferente para ver se nascia algum trem diferente lá. Foi um exercício bem nesse sentido mesmo. A gente dizia, como é que a gente pode chamar diferente, para não pensar que aqui só está o pedagogo, para não pensar que aqui só faz isso, só mexe com o aluno, só mexe com o professor. E a gente usou, inclusive, essa estratégia para ver se ajudava no processo. Mas o tempo inteiro, para nós, a discussão era essa. Cada profissional tem a sua e tem que preservar a sua identidade profissional. Não é para misturar as coisas, não é para dizer que, então agora o psicólogo vai fazer tudo. Pedagogo, então agora faz... Não é isso. A outra questão é ter objetivos, ter eixos, ter conteúdos muito bem claros para a gente poder identificar os problemas e solucioná-los. E aí, Paula, diz, conversando com a Simone, diz lá para a Simone, problema nesse caso não é o obstáculo, não é? Porque quando Simone... não é a Paula que é de Palhoça? Quem que é de Palhoça? Mariana.
Aqui, problema, vamos lá, exercício teórico agora. Problema não é o problema no sentido obstáculo. Problema no sentido pesquisa, filosófico. Então, problema aqui é aquilo justamente que faz o contrário, que nos move, não é aquilo que nos imobiliza. Porque o obstáculo, às vezes, faz a gente dizer, ai, não consigo, não dou conta, paro aqui. Não, é o problema que nos tira do chão, certo? Problema do ponto de vista filosófico. Então, eu acredito, e a gente tem feito alguns exercícios na tentativa de ler os problemas, né, de entender qual é o problema. E como é que faz isso? Igual a gente aprendeu lá em pesquisa na universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é fazer uma boa pergunta. Então, eu acho que uma boa chave, do ponto de vista prático, é ter boas perguntas no nosso dia a dia, para, então, partir para a construção da solução. E, lógico, se eu tenho uma pergunta que me tira do chão, eu vou precisar escolher alguma abordagem, eu precisar me instrumentalizar, preciso de referências teórico-metodológicas para poder fazer um trabalho consistente. Não é? Porque a gente está se assumindo como profissional. Não é? Nós não vamos ficar na superfície. A gente vai entrar fundo nas nossas questões. E aí a necessidade de a gente definir, escolher, aplicar e avaliar as estratégias de forma adequada. Eu vou falar um pouquinho sobre cada tópico desse, tá? E um aspecto que eu acredito que ainda seja um calcanhar de Aquiles, a necessidade de acompanhar as ações, a necessidade de divulgar e de avaliar o processo. Não é? Esse é, assim, desde sempre, um nó. A gente sempre fala, porque não conhecem os trabalhos, e o outro diz, mas vocês também não divulgam direito. Aí a gente diz, mas a gente não sabe, não avaliou, não sabe se deu certo, se não deu, mas também não tinha meta clara, não tinha indicador claro. Então, todas essas questões, eu acho que têm que estar pautadas também. Então, vamos lá, falando dos sujeitos e sua identidade profissional. Acho que a primeira questão é a necessidade de entender quais os conhecimentos e de reconhecer a singularidade, de entender como que a gente convive com essa singularidade e as suas as diferenças inerentes às singularidades, e como que a gente faz isso de uma forma solidária. Porque é lógico que a gente precisa de um bom clima para trabalhar, não é? Então, em muitas coisas, a gente vai ter convergência de partida. Em outras, talvez não. Até em termos de abordagem mesmo. Não é? De repente, a abordagem de um psicólogo e a abordagem de um pedagogo pode enxergar o problema de uma forma completamente distinta. E, às vezes, conflitante. E aí a gente vai pensar, não dá para trabalhar com ela porque ela pensa diferente. A abordagem dela, eu não sei da teoria, não sei das contas, o meu entendimento já é outro, então como é que faz? Não dá para conversar. Não, acho que aí é que a coisa vai ficar boa, né? Que a gente começa a dialogar e vai entender referências distintas, do ponto de vista epistemológico, inclusive, do ponto de vista conceitual, e aí a gente começa a crescer. Porque se é para ficar exatamente como a gente chegou na história, que graça tem? Né? Acho que já começa por aí. Então, esse eu acho que é um primeiro exercício. E nisso, eu acho que, permanentemente, a gente tem que estar colocando em questão as nossas relações com o saber, com a produção de conhecimento, com o desenvolvimento profissional. Eu digo para vocês que eu, quando cheguei pedagoga no Instituto, à época chamava Escola Técnica, então saibam que realmente faz tempo, gente, eu me sentia... Eu não posso falar coisa feia, né? Eu dizia aquela piadinha da a mosquinha, do... Mas não, eu me senti uma menininha, assim, eu não sabia nada, eu realmente não sabia nada. E eu passei por um curso de pedagogia que não me ajudou em nada sobre educação profissional. Existia ranço, existia preconceito em relação à educação profissional. Eu só tinha tido uma sorte, que eu escolhi fazer meu estágio na escola técnica, à época, ali na Mauro Ramos. Essa foi a minha única sorte. Então, algumas coisas eu conseguia imaginar o que era. Mas também era só. E aí, junto comigo, entraram uma pessoa que já era aposentada do Estado, e eu olhava para ela e dizia, meu Deus, ela sabe tudo, eu nada. Olhava para a outra, já trabalhava na escola técnica, e dizia, pronto, ela sabe tudo, eu nada. Aí eu digo, não, mas eu, filha de pai severo, né, sabia que tinha que dar certo naquela profissão ali. Afinal, passou no concurso. Aí eu fui criar a minha estratégia de sobrevivência. E a minha estratégia de sobrevivência, qual que foi? Ao invés de ficar de fora,
naquela história de não dá para dialogar com esses engenheiros, engenheiro não escuta pedagogo, eles não pensam como a gente, eles só não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ao invés de entrar na de vítima, eu peguei e fui para o olho do furacão, eu tentava mergulhar cada vez mais. E eu fiz isso da forma que eu dava conta de fazer à época. Eu ia para tudo quanto era reunião, e lá em São José, quando a gente começou, era todo mundo cheio eram 100 e poucas pessoas, entramos todos juntos, sentamos todos num auditório vazio, que não, hoje vocês chegam, tem cadeira na sala normalmente, né? Na maioria dos casos. Naquela época a gente chegou lá no Campo São José, não tinha nem cadeira no auditório, a gente sentava no chão, e aí essas 100 e poucas pessoas, cheias de ideais, a maioria com ideias muito boas, né, Zé? Maioria com ideias muito boas, um ou outro que era meio perdido, assim, tinha uma visão de sociedade meio atrapalhada, mas a maioria falava mais alto. E aí o que acontecia? Eu assumia tudo quanto era relatoria de reunião. Eu perguntava quem é que vai fazer a relatoria, eu estava pronta, porque aí eu sabia que eu me sentia parte daquilo, e eu tinha que ralar muitas coisas que eu não entendia, eu tinha que dar jeito de anotar direito, enfim, eu fiz minha estratégia de sobrevivência. E eu acho que no dia a dia é um pouco isso. Às vezes a gente vai se deparar com situações que a gente vai dizer, poxa vida, não sei como é que lida com isso. Vai dar jeito, vai estudar, vai se virar, vai correr atrás. Porque o que não pode é começar a querer dizer que o problema está com ou que o limite, né, ele que é o culpado da minha condição. Então, temos que ter muito claro que a gente tem que estar em processo, tem que assumir o nosso processo de desenvolvimento permanentemente. E eu sei que hoje melhorou muito, mas a maioria de nós ainda sai das nossas graduações sem saber de educação profissional e tecnológica, e sem entender direito o que é essa proposta de Instituto Federal. Até porque ela não está feita, ela está escrita, mas ela está para ser realizada. E nós é que vamos realizá-la. Nós é que estamos realizando, não é? Então, de fato, se a gente não estiver fazendo esse exercício permanente de se perguntar sobre tudo o tempo todo e de ouvir o que o outro tem a dizer, sem refutar de partida, a gente não vai avançar. Então, duas perguntas eu acho que tem que estar presentes. Quem são os profissionais, os seus saberes e as suas histórias? A gente tem que dar conta de lidar com isso. Não significa ficar fazendo, né, não é ficar fazendo catarse o tempo inteiro, mas é no dia a dia, no tete-a-tete com as pessoas, ter esse respeito, não é? No contato com o professor engenheiro, por exemplo, que para mim foi sempre muito marcante no início, quando eu vi os colegas dizendo não dá para falar com esses caras. Aí até no mestrado eu resolvi fazer como grupo de pesquisa o grupo de engenheiros, porque eu ainda não estava convencida de que eu conseguia dialogar com eles, eu escolhi de novo conversar com eles. Quais as relações entre identidade profissional e contexto de trabalho? E aí, de novo, tem profissionais que chegam, da pedagogia eu sei dizer que a gente pouco aprende sobre educação profissional e tecnológica, das demais profissões eu acho que também pouco aprende. E muitos vão ouvir falar de educação profissional de verdade pela primeira vez, lá dentro, depois, na hora que estuda para o concurso, não é? E vai ver o que é isso de fato quando entra no instituto. Então, eu penso que a gente tem que assumir que a nossa identidade profissional está em permanente construção. A gente não chega pronto e nem era para ter chegado, porque esse é um processo de construção no contexto em que a gente vai atuar. E aí entra, o nosso conhecimento profissional passa por valorização dos atos e dos saberes, reconhecimento, passa por construir relações de confiança, de pertencimento ao coletivo e de compartilhamento do trabalho, e passa por construir nossa autonomia, que é a possibilidade de tomada de decisões e de assumir responsabilidades nas atribuições de seus atos. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem que conseguir estar o tempo inteiro desenvolvendo de maneira tal que a gente se sinta parte de verdade, que a gente possa sentar em qualquer mesa desse instituto, em qualquer fórum, em qualquer espaço, inclusive na sala de aula com os estudantes, nos espaços onde estão os estudantes, e dialogar com firmeza, com segurança, assim, se sentindo gente, né? Qualquer um de nós que ainda estiver se sentindo meio recolhidinho, não vai ter forças para enfrentar os desafios todos que estão postos. Porque, gente, vamos combinar, a maioria das questões que vocês mencionaram hoje de manhã são questões que a gente não vai encontrar resposta pronta em canto algum. Não vai. Nós vamos ter que construir essas respostas. E aí passa por vários aspectos, lá adiante a gente vê um pouquinho isso,
mas passa muito pelo quanto a gente tem de compreensão dos problemas, não é? O quanto a gente tem de argumento para defender essa ou aquela ideia. Então, aposto muito na necessidade de a gente ter argumentos para as coisas. E isso a gente não consegue construir só juntando letrinhas, não é, de teorias que a gente encontra, porque a teoria tem que fazer sentido no contexto em que a gente está atuando. Então, é um exercício permanente. E aí vem a identidade profissional, como um processo contínuo que se vincula à identidade, passa pela identidade pessoal e pela identidade construída coletivamente, pelo sentido que a gente dá a esse trabalho. Então, é preciso fazer o exercício diário de se perguntar, mas, afinal, o que a gente entende por educação profissional e tecnológica? Aí tem eu até faria uma provocação, né? Vocês vão me achar meio besta aí também, mas por que esse tecnológica nessa terminologia? Todo mundo aqui tem clareza disso? Por que foi denominada educação profissional e tecnológica? Será que está falando a mesma profissional? Não é sinônimo de tecnológica? É para reforçar? Para que é? Porque isso tem um motivo, isso tem um significado do ponto de vista epistemológico. E nós temos a obrigação de saber isso. E, se não sabemos, temos que correr atrás para construir, porque é com esse tipo de discussão que a gente vai poder dizer para o professor, antigamente a gente falava daquele jeito, aqui dentro a gente não forma só apertador de parafuso. Tem a ver com isso. Então, como que a gente compreende essa denominação que tem para a instituição que a gente trabalha? Então, tem que ter referências muito claras para a gente poder definir o rumo do nosso trabalho. E essas referências, como eu já disse, mencionei várias vezes, elas podem ser lidas das mais diferentes maneiras. Em muitas coisas a gente vai convergir de imediato, em outras a gente vai divergir e vai precisar construir consensos e entendimentos. Às vezes nem dá para chegar ao consenso, e aí a gente vai fazendo a disputa, porque muitas vezes a gente vai estar em situação que é disputa de sociedade, de concepção de sociedade mesmo. Tem situações, né, quem é que agora de manhã deu um exemplo aqui, que aqui nesse curso esse curso aqui é para os bons, é para os perfeitos, não é? Provavelmente com essa pessoa que pensa desse jeito, o arranca-rabo vai ser grande, porque de fato essa pessoa deve ter uma outra visão de ser humano, de sociedade, talvez nem muito consciente dessa visão que ele tem, mas ele está defendendo outra coisa. Ele, com certeza, defende coisas diferentes da que eu defendo. E aí, talvez, a gente não vai chegar a consenso. Então, não é uma ideia, não é Alice no País das Maravilhas, não. A gente vai encontrar situações que a gente vai ter que fazer disputa mesmo, e aí vem os argumentos para defender o que a gente acredita. Então, a concepção de educação profissional e tecnológica, a compreensão do contexto e as referências legais e normativas, é evidente que são ferramentas indispensáveis. O que temos aí? Primeiro, uma concepção de educação profissional e tecnológica que passa, e aqui eu vou falar do que é estruturante, que passa pela compreensão de que nós estamos falando de direito à educação e trabalho, do jeito que está lá na nossa Constituição. Vocês lembram que lá na Constituição, de partida, fala que todo brasileiro e brasileira tem direito à educação e trabalho. É isso que se faz. Como? Aí as coisas começam a mudar um pouquinho, né? Mas na Constituição ainda está escrito isso. Na Constituição fala que a educação é dever do Estado, na LDB vai reforçar isso, que é dever da família, e quando a gente fala em família aqui, para nós isso é crucial, porque nós temos os jovens aqui dentro da instituição, não é, no ensino médio, e essa tarefa não é nada fácil, e a educação deve ser fomentada pela sociedade. Então, tudo isso é suporte para a gente discutir a nossa concepção de educação profissional e tecnológica. E os objetivos gerais da educação cabem para a nossa discussão de educação profissional e tecnológica, que é pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Claro que todos aqui têm isso muito claro, muito presente. Passou a época em que se entendia que a educação profissional era para os
Desvalidos da sorte, essa época está bem longe, já se foi. Hoje a gente está falando de outra coisa, de educação profissional e tecnológica como direito de todo e qualquer cidadão. Então, isso traz novos desafios. Isso traz a necessidade de dar conta da discussão que vocês estavam fazendo hoje de manhã, como que a gente dá conta de todos, sem exceção, inclusive das pessoas com deficiência, inclusive das que tiveram escolaridade interrompida, que é o caso do público de EJA, inclusive das que tiveram uma história escolar precarizada, o caso de muitas pessoas que entram por cotas, e por aí vai. Então, o desafio é desse tamanho mesmo, é dessa educação que a gente está falando. E nisso, quando a gente olha o nosso contexto, e aí, como diz a Leusa, olha hoje, nós estamos vivendo de uma forma muito evidente uma disputa de projeto de sociedade. A reforma do ensino médio nos mostra, com todas as letras, infelizmente postas na LDB, exatamente isso. Está tentando fazer valer uma concepção que vem na contramão de muitas coisas que até outro dia a gente já estava conseguindo estabelecer como caminho, não é? Como assim, como projeto mesmo da educação brasileira. Hoje parece que começa a fortalecer de novo a separação. Escola de uma qualidade X e escola de uma qualidade Y. Então, isso tem a ver com projeto de sociedade, não é descuido na conversa, não. Tem a ver com visões diferentes. Então, é claro que nós que estamos dentro da instituição vamos poder interferir nesse processo quando nós estivermos construindo os nossos projetos pedagógicos. Entendam aí projeto pedagógico, o PPI, o maiorzão, mas o projeto pedagógico de cada curso. Porque, na real, é no projeto pedagógico do curso que a gente dá conta de concretizar, ou deveria ser, né? A gente vai concretizar ou não aquelas coisas bonitas todas que a gente acordou e colocou no PPI. Então, o nosso projeto pedagógico tem que, no currículo, nas práticas educativas, quando define os recursos, os agentes educativos, quando organiza espaço, tempo, tem que dar conta do contexto, dos interesses, das necessidades de aprendizagem, do desenvolvimento dos sujeitos, inclusive daqueles cujas trajetórias foram interrompidas. Se a gente, como núcleo pedagógico, se agarrar a essa afirmativa, só esse slide aqui já tem trabalho que não se acaba, não é? Já tem problemas, com certeza, a gente vai encontrar aí problemas que dão pano para manga. Então, a gente está falando de educação integral, que significa desenvolvimento em todas as dimensões. E aí, vamos lá, não é desenvolvimento em todas as dimensões só para quem está no integrado, é para todo e qualquer estudante que esteja dentro da instituição. É projeto coletivo, onde tem que envolver o jovem, quando se trata especialmente aí do integrado, do curso técnico, mas tem que envolver família, tem que envolver educadores, gestores, comunidades. Quer dizer, como é que a gente discute soluções, como é que a gente constrói soluções, por exemplo, para atender as pessoas com deficiência, se a gente não der conta de fazer boas conversas com os agentes que representam esses grupos, com os próprios movimentos, com a comunidade surda, por exemplo, não é? Se a gente não dialogar com eles, a nossa solução pode estar totalmente míope, totalmente distorcida, e pode não servir. A gente pode estar cheio de boas intenções, mas a solução pode não servir. Então, esse exercício de fazer o diálogo é indispensável. Eu não deixei explícito aí, porque eu sei que muita gente daria conta de colocar isso ali, dialogar com os representantes do meio produtivo, dos setores produtivos também. Mais adiante eu vou chamar a atenção para essa questão, mas quanto que, de fato, nós estamos conseguindo dialogar com os agentes do setor produtivo? Porque eles dizem, não, mas a gente não forma para o mercado de trabalho. É lógico que não é essa a nossa visão, nossa é uma visão de formação integral. Agora, existe um lugar onde esses seres vão trabalhar. Eu não posso ficar indiferente a essa realidade, não posso negá-la, não é? Uma coisa é eu enfrentar, eu fazer até o confronto. Agora, fazer de conta que não existe, dizer que não vai dialogar, tem uma hora que esses meninos saem para fazer um estágio, e aí como é que fica? Aí não, estágio é com a coordenadoria de estágio, a gente não tem nada a ver com isso, não. Esse é outro setor. Então é de outro setor. Aí a gente já deixou um pedaço do negócio de fora, né? E tem que pensar na autonomia.
desses sujeitos, direito a escolhas, orientações políticas, sexuais, enfim, todas essas questões. E, no dia a dia, a gente enfrenta questões espinhosíssimas em relação a isso, né? Espinhosíssimas, assim, de conflitos, de toda a ordem emocional, de relação familiar, né? De questão da sexualidade, sobretudo no integrado, pelo menos na realidade que estou vivendo hoje lá. Isso está fervendo, se imagina os residentes lá, 100 e tantos residentes, 8 meninos ou 8 meninas morando junto no mesmo quarto, quadradinho. Aqui cabem 4 quartos, eu acho, ou até mais. Imagina 8 jovenzinhos que saíram de casa pela primeira vez, morando juntos, passando de segunda a sexta junto, muitos ficam no final de semana. Olha quanta coisa que entra em jogo. Então, vocês podem imaginar o quanto é rico. E aí, lógico, as referências que estão escritas, assinadas, não é, validadas e publicadas. LDB, que traz para a gente uma concepção hoje muito clara, essa concepção de educação profissional e tecnológica muito clara. E aí aqui eu não vou perder a oportunidade de dizer, mesmo com a reforma do ensino médio, a parte que fala de curso técnico integrado está lá, preservadinha, esqueceram de mexer, porque não sabiam que tinha esse pedaço lá dentro da lei, mexeram num pedaço, esqueceram esse pedaço ali, felizmente. Então, vamos nos agarrar nisso, porque ali a gente tem todos os elementos para poder dizer, está dito, está preservado, é disso que nós queremos falar. A lei do ZIF, que nos traz esse desafio de pensar no contexto, de pensar na contribuição com o desenvolvimento territorial, coisa que a gente ainda não sabe muito bem o que é. A gente tem feito excelentes ensaios, tem experiências maravilhosas Brasil afora. Vira e mexe, a gente vê relatos que são assim, emocionantes, de perceber o quanto já tem corpo essa ideia de que a gente tem um efeito no território em que a gente atua, a gente pode ter um efeito, mas ainda não é algo sistemático, a gente ainda está construindo. O Plano Nacional da Educação, que a todo custo esse governo está tentando fazer de conta que não existe, não é? Mas que muitos de nós aqui participamos da construção dele diretamente nas conferências todas e tal, e que é uma lei, não é um texto bonito só, em algum documento que a gente põe para enfeitar a mesa. Ele é lei, e lá tem compromissos assumidos com a sociedade. Explicitamente sobre educação profissional, na Meta 11, na Meta 10, na integração com a EJA. As diretrizes curriculares nacionais, que também não foram mexidas ainda, e que, do meu ponto de vista, agora, quando eu estava procurando a data do encontro, uma das coisas primeiras que eu bati o olho foi um evento em que a gente fazia, uma sequência de chamadas de e-mail, onde a gente fazia a discussão do documento que nós estávamos construindo, capitaneado aqui pelo nosso instituto, para fazer o enfrentamento ao texto base das diretrizes curriculares de curso técnico que hoje estão em vigor, que são de 2012. Que à época elas estariam saindo sem que ninguém tivesse discutido, dos institutos federais. Quando a gente descobriu, dos institutos descobriu, a gente começou a botar o bloco na rua e fez toda uma mobilização, toda uma discussão que chegou a mexer, então, felizmente mexeu em boa parte, em muito do texto, que ainda não saiu perfeito, lógico, porque a gente teve que construir alguns consensos, mas que mudou muito em relação ao que era originalmente. A Base Nacional Comum Curricular, que para o ensino médio a gente ainda não conhece, que estamos curiosíssimos para saber o que vem, porque a gente sabe que é uma empresa privada que está fazendo, não é, ganhando um dinheirinho bom lá. Então, a gente está muito curioso para saber o que vem por aí, e nós temos que nos apropriar disso, porque isso é referência, isso será referência para a construção dos nossos PPCs de técnico. O projeto político-pedagógico e o PDI, que, lógico, a gente já colocou o documento que traz consignado a nosso compromisso institucional. Então, são todas referências que têm que estar à mesa, gente. Tem que estar presente. E eu sempre me flagro na seguinte situação. Cada vez que eu leio, por exemplo, as diretrizes curriculares ou a lei dos institutos, eu tomo susto, assim, eu digo, gente, quanto que há por caminhar ainda.
E eu acredito nisso que está dizendo aqui. Uma coisa ou outra a gente não concorda daquele jeito que está escrito lá, mas a maioria das coisas a gente olha e diz, nossa, isso me representa. E a gente ainda não deu conta de consolidar. Então, não precisa o que eu estou querendo dizer quando eu faço essa cena? Não precisa ficar reinventando muita coisa. Vamos fazer valer aquelas coisas que a gente já assinou. Vamos pegar o nosso PPI, pôr na mesa e estar o tempo inteiro ali mexendo com ele, até porque na hora de fazer a revisão do PPI, a gente vai saber o que a gente precisa mudar, o que está na hora de mudar. Senão vai chegar na hora, a gente vai fazer como uma atividade burocrática, porque a diretoria, a Pró-Reitoria de Gestão do Conhecimento mandou fazer. E aí a gente vai fazer um negócio, né, que acaba não tendo muito sentido, não é assim, André? E tem lugar ainda que o PDI e o PPI realmente não são ferramentas de trabalho. Eles têm que ser as nossas ferramentas de trabalho do dia a dia. E aí vem o outro ponto que a gente colocou lá, uma abordagem multi e interdisciplinar. Por que eu tentei colocar aí as duas expressões? Primeiro, porque eu acho que tem uma dimensão que é da multidisciplinaridade mesmo, o fato de a gente ter vários profissionais, portanto, várias referências em termos de recorte de área de conhecimento. É o psicólogo, é o assistente social, é o pedagogo, é o TAI que vem de diferentes graduações, não é assim ainda? Diferentes graduações, inclusive de pedagogia, e que, portanto, chega com contribuições específicas daquelas áreas, que, do ponto de vista epistemológico, tem naturezas, tem vertentes distintas. O nosso desafio é encontrar as interfaces e fazer a leitura da realidade, do real, do problema, ou conseguir construir, dizer o problema, numa perspectiva interdisciplinar. É olhar, por exemplo, para a questão da permanência e êxito e conseguir chegar a uma boa pergunta sobre permanência e êxito, de maneira que a gente consiga enxergar a totalidade da questão, né, e não apenas uma face. Porque a gente pode olhar, por exemplo, para permanência e êxito apenas na dimensão que diz respeito ao socioeconômico. E aí a gente pode ter boas soluções, por exemplo, do ponto de vista de assistência estudantil, e a gente achar que está de bom tamanho. A gente pode olhar para essa questão apenas, ou olhar para a questão enxergando a dimensão pedagógica. E aí a gente vai precisar de outras referências para pensar esse problema. E, assim, vai abrindo, como se fosse uma cebola, vai abrindo, 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 e vai enxergando um bocado de faces. Então, interdisciplinaridade, nesse caso, tem a ver com isso. A gente conseguir enxergar o problema com as suas diferentes nuances e construindo respostas a partir de diferentes leituras. Porque é claro que, para um estudante que, por exemplo, de repente o professor diz, não, mas o camarada ele não quer saber desse curso. Como é que eu traduzo ele não quer saber desse curso para poder chegar a uma abordagem com esse estudante? O psicólogo vai ter contribuições para ler esse problema. O pedagogo vai ter outras contribuições. A própria assistente social vai ter outras contribuições. Não é? Então, é disso que a gente está falando. Então, a primeira questão é, nós estamos falando de um trabalho que tem que ser pensado para além da rotina. A gente sabe, o nosso dia a dia tem questões corriqueiras que não podem ser abandonadas, né? Não dá para a gente pensar em abandonar. Por exemplo, lá na minha coordenação pedagógica, tem um negócio que me deixa maluca, mas eu ainda não posso fazer muito barulho, né? Porque senão me botam para correr. É o pedagogo da coordenação pedagógica que recebe o pedido de segunda chamada. Ih, vocês estão gravando, né? Isso vai cair lá no meu instituto e me ferrei. O pedagogo recebe o pedido de segunda chamada e a gente manda pelo professor por e-mail para ele, no sentido de autorizar o professor a fazer, né, comunicar ao professor sobre a realização de uma segunda chamada para o aluno. Aí eu fico me perguntando, Cacilda, mas para que eu tenho que fazer isso? Não, mas por enquanto, estou fazendo bem bonitinha. Daqui a pouco, quando eu achar que eu tenho mais autonomia, aí eu vou começar a dizer, gente, se liga, não precisa fazer desse jeito, né? Agora eu já estou bagunçando um pouco, eu não estou mais escaneando, eu faço uma foto, aí eu digo, caramba, basta ele saber que o menino pediu, não precisa fazer toda essa formalidade. Mas é assim, tem coisa do dia a dia que alguém vai ter que fazer.
Aí eu vou bater as pernas e vou dizer, não, eu sou pedagoga. Ainda mais eu, né, que trabalhei numa coordenação que tinha um trabalho integrado, eu vou aqui ficar fazendo essas miudezas do dia a dia. Vocês estão loucos? Não, gente, a gente vai ter que fazer algumas miudezas. A questão é como é que a gente organiza a vida no dia a dia de maneira que as miudezas não tomem conta do nosso tempo e nos engulam, né? E a gente diz em São José muito, vira bombeiro, vive apagando incêndio, mas não faz nada de estruturante. Então, nós vamos ter que conseguir conciliar essas duas coisas. Não vai dar para empurrar umas coisas para baixo do tapete. Com o tempo, quando a gente vai tendo mais clareza do trabalho, aí a gente começa a dizer, não, realmente, esse pedaço aqui, ou a gente não precisa fazer, ou o processo está mal pensado e está burocratizado, e a gente pode minimizar a burocracia do processo e fazê-lo de forma mais ágil, ou realmente esse procedimento não cabe, porque a gente não acredita nele por isso, por aquilo, ou realmente esse procedimento está no lugar errado, não é daqui, é de tal lugar, ou é de tal profissional. Então, é um processo, as coisas não vão ficar prontas de um dia para a noite, não. Bora, rapaz. A outra questão, passou tudo aqui, não. Então, como sair da rotina? Não é como sair da rotina. Como não nos deixar engolir pela rotina? Eu acredito em quê? E algumas experiências me fizeram chegar nessa minha aposta. A gente precisa ter uma postura investigativa a partir de problemas e situações que a gente encontra no nosso dia a dia. O que é essa postura investigativa? É a gente, de fato, começar a dar uma cara mais de produção de conhecimento para aquilo que a gente faz. Então, todos nós e todas nós aqui, fácil, vamos fazer um discurso sobre a importância de reconhecer os saberes dos estudantes quando eles chegam, piriri, pororó, né? A gente lança a mão aí de um bocado de autor que nos ajuda nisso, a gente faz um discurso bonito. Eu quero saber como que faz isso no dia a dia lá na sala de aula. Então, como que faz? Vocês vão me devolver a pergunta, como que faz? Eu não sei. Bora pensar lá dentro do teu campus, do curso X, com os professores A, B, C, D, E, F, G. Tem que construir naquele contexto a solução. Porque para um curso que está, sei lá, relacionado à indústria, pode ser que isso se construa de uma maneira. Para um curso que está no campo de gestão, um curso de administração, sei lá, vai ser outra solução. Então, é preciso pensar, discutir isso nessa perspectiva interdisciplinar a partir de problemas reais. A construção de forma colaborativa. Então, aí, criar estratégia para, de fato, sentar à mesa e contar com essas leituras diferentes dos diferentes profissionais e pôr a cabeça para pensar, para construir as soluções. E a abertura para intervenção em pares, reconhecendo e fortalecendo a singularidade e a competência técnica específica. Gente, não é fácil, não. Macaca velha, né? Com esse tempo todo, a coisa de 2 semanas, a gente conseguiu fazer o nosso primeiro exercício de entrar em turma, em dupla. Uma pessoa do que chama coordenação pedagógica, que são só 2 que tem, e uma coordenadora que é uma professora, e a outra equipe que chama coordenação de assistência estudantil, onde tem uma assistente social, um psicólogo e uma pedagoga. E aí a gente combinou, então a gente sempre vai, uma de um setor, vai devagarinho, comendo mingau pelas bordas, né? Então não vai chegar lá dizendo que não faz sentido ter 2 setores separados e tal. Calma, vamos devagarinho, né? Construindo. Então vamos lá, que tal a gente entrar em dupla? Uma de uma equipe, outra da outra equipe. Nossa senhora, eu juro para vocês que quase me deu dor de barriga o dia que eu tinha que entrar. Porque, claro, eu nunca tinha trabalhado com a outra pessoa. Aí eu vou para frente de uma turma que eu não conheço, turma de alunos, lá do integrado, primeiro ano do integrado, com uma outra colega que eu nunca trabalhei junto, que eu não conheço, que eu não sei da abordagem dela, que eu cheguei lá faz pouco tempo, a gente está começando, né, a ter um namorico e tal. É desafiador. É muito desafiador. Aí fazer todo o exercício de respeitar o perfil, o jeito, tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu estou vivendo no meu dia a dia de pedagoga. Não foi fácil, deu para suar. Cada coisa que eu fazia, eu dizia, ai meu Deus do céu, o que será que ela está pensando, né? Ai, o que será que vai dar? E aí eu olhava para a cara dos alunos e dizia, eles devem estar com vontade de tocar aqui da sala. Isso tudo faz parte do processo.
Mas naquele contato, um único contato, a gente já conseguiu identificar um bocado de elementos para poder tratar no nosso dia a dia, lá tratar no trabalho. E aí a gente chega no quê? Por exemplo, atendimento paralelo. É uma coisa corriqueira que tem que ter no dia a dia. Mas como que o atendimento paralelo é concebido no dia a dia da instituição? Tem que ter o horário do professor marcado. Aí, às vezes, a gente fica se apegando a essa coisa. O professor tem que garantir o horário de atendimento. Mas aí a gente nem sabe o que se faz naquele horário de atendimento, se aquilo funciona ou não funciona para os alunos. A maioria não vai, é o que a gente tem lá, não sei se a realidade de vocês é diferente. Eles não vão, nem os guri residentes que ficam lá, às vezes, com algumas horas livres, não vão. E aí a gente fica lá se engalfinhando, porque tem que botar, professor, cadê teu horário? E ele diz, não tem sala para atender. É tudo igual acontece no campus de vocês. E aí a gente fica nisso e não consegue sair do lugar. Numa entrada em sala, a gente já saiu com elementos para poder pensar isso com outro olhar. Então, eu estou falando de coisas que eu estou sentindo na pele. E aí essa dimensão, né, as relações interpessoal e intrapessoais. É lógico que, antes de qualquer coisa, tem que ter uma motivação individual e mobilização coletiva. Então, claro que se alguém não acredita na possibilidade de um trabalho coletivo, já morre na casca qualquer ideia. Se alguém faz opção por dizer, no meu campus não dá, o caso do meu lá, né, no meu campus não dá, gente, poxa, sou eu e uma TAI na coordenação pedagógica. E a gente está fazendo 6 horas, aí tem que cuidar com isso também, né? Porque a gente está fazendo 6 horas, então está uma no horário, outra no outro. Dependendo do que a gente diz, vão falar assim, não, mas então vocês têm que fazer 8 para estar mais tempo juntas. Então, a gente tem, tudo isso entra, tudo isso conta para a coisa nascer, né? Para a coisa vingar. E aí a gente tem que ir criando, aí eu vou lá e digo, não, tal dia eu venho num outro horário, eu faço uma carga horária a mais e tal. E a gente vai administrando as coisas do dia a dia para poder chegar a uma construção. Aí alguém já vem e diz, não, mas a gente tinha que ter um horário toda semana na sala de aula. Eu digo, tá, mas peraí, mas para fazer o que lá? Vocês sabem o que é para fazer lá? Não, gente, calma. Um dia a gente vai brigar por isso. Primeiro vamos entender o que nós queremos fazer lá, qual é o método de trabalho, o que dá para fazer junto, o que não dá, que tipo de coisa que dá para essa equipe fazer junto, o que não dá. Senão a gente já começa a discutir o negócio, começa a discutir pelo final, daqui a pouco não tem espaço, não tem coisa nenhuma. Então, o ponto de partida é querer fazer o trabalho, lógico. Compreender as imbricações da subjetividade dos saberes de cada profissional. Vocês percebam que isso, insistentemente, está presente, não é? Outra coisa, o ato de participar não se resume a expressar por meio de palavras, opiniões e intervenções, mas é um jeito próprio de ler os problemas e de articular as proposições de solução. Então, essa coisa, se nós existe uma singularidade, uma competência técnica que é diferente de um profissional para o outro, ou porque a gente vem de áreas diferentes, ou porque a nossa história profissional é diferente e tal. Eu tenho que mostrar conteúdo. Então, assim, não basta discurso bonito também, articulado, porque às vezes também acontece isso, né? Tem pessoas que têm um mega discurso, mas não objetiva aquilo, não organiza, não tem uma estratégia de trabalho, é boa de discurso, é bom de discurso, mas na hora de realizar a coisa deixa um pouco a desejar. Então, tem que conseguir as duas coisas. Valorizar esses múltiplos saberes para a compreensão do problema, inclusive as angústias, receios, visões de cada sujeito. Né? Então, é claro, essa semana vieram me falar, olha, o aluno X, há uma desconfiança de que ele está traficando aqui dentro. Cara, minhas pernas assim, tremeram todinha, né? Eu digo, caramba, eu não sei lidar com isso, eu nunca lidei com isso. O que eu faço agora? Vou ter que me instrumentalizar, vou ter que procurar ler sobre, vou ter que conversar com uma psicóloga, com outro profissional, com mais o outro, saber, para saber a hora certa de agir, a forma adequada de agir. Então, aí, se não bastasse, ainda chega e diz assim, não, porque o outro estudante, que é um caso que a gente está preocupado também, está bem próximo desse menino, anda para lá e para cá com ele e tal. Aí a gente se sente impotente, não é? Então, esse tipo de coisa no dia a dia a gente vai encontrar, porque está cada vez mais complexo lidar com as juventudes, e não só com as juventudes, né? Aí tem as questões que são das pessoas que trabalham, enfim. Mas ou a gente vai
e lida com isso de forma efetiva, se entrega para as questões, ou a gente não consegue construir soluções. E articular competência, confronto, construção de convergência. O tempo inteiro vocês percebem que também eu insisto nessa questão, não é? E sempre entendendo que, de fato, a gente está em desenvolvimento profissional. E vai ter coisas que a gente vai, de fato, dizer, disso eu não entendo, nunca vi, não sei o que é. Vou me instrumentalizar. Só um instantinho, por favor, vamos buscar ajuda e tal. E aí, sem nenhum medo de buscar ajuda fora, de buscar as instituições fora. E uma coisa que outro dia a gente discutia muito lá, que eu achei esse papo muito, muito promissor, a gente discutindo sobre a importância e a necessidade de a gente buscar as ferramentas que tem nos outros setores, nas outras políticas públicas. Por exemplo, no CRAS, em centro de referência, no CREAS, né? Nos setores que trabalham com pessoa com deficiência, por aí vai. Não é? Então, às vezes, a gente, assim, por exemplo, eu pergunto, que tipo de articulação nós temos tido com toda a política, todo o sistema de saúde? Mínimo, certamente. Ou talvez superficial, muito pouco, ou quase nenhum ou nenhum. É preciso a gente se lançar a buscar esses auxílios. Porque tem muito profissional bom lá realizando trabalho interessante que tem que ter interface. Nós temos vivido um problema recorrente que está ficando assim, gravíssimo em relação à saúde dos estudantes. Quase todo santo dia tem um estudante que passa mal. É um negócio maluco, assim, tá uma coisa esquisita pra caramba. E desmaia, e chega se queixando de dor de cabeça inexplicável, e, enfim, todo dia quase acontece alguma coisa. E aí a gente está se preocupando com isso e dizendo, olha, nós não vamos resolver isso aqui dentro. Primeiro porque a gente não tem um setor de saúde aqui dentro, não tem os profissionais. Não pode ficar inventando solução aqui dentro. Até porque pode oferecer mais risco do que solução para esses meninos. Então, o que a gente vai fazer? Articular com o setor, com o sistema de saúde. E aí pode ser que a gente vai ter que encontrar algumas boas pedreiras pela frente, porque talvez existam alguns limites aí de fazer um trabalho mais próximo da escola. Mas ou a gente busca isso, ou a gente já vai saber que não tem solução para essa questão. Né? Porque só pegar e chamar o SAMU desesperadamente para levar o bichinho para o hospital é algo que dá para fazer uma vez ou outra, mas isso não pode satisfazer, porque alguma coisa está errada. Né? Então, falando de alguma coisa bem concreta que a gente está vivendo lá. E aí a outra dimensão, ora, se a gente está falando que a nossa abordagem deva ser a pesquisa, um olhar investigativo, a nossa relação com objetos, as nossas relações com objetos de trabalho tem que vir nessa perspectiva. Então, a sugestão é a gente investir todas as nossas forças nessa compreensão de que se a gente se colocar diante da realidade, dos problemas, com esse olhar investigativo, fazendo boas perguntas, construindo argumentos para pensar nas soluções e comunicando, ou seja, o ciclo não é, de compreensão da pesquisa, de constituição de uma pesquisa, eu acho que a gente sai desse lugar de bombeiro, desse lugar de só apagar o incêndio ou de só resolver as rotinas e começa a dar um outro lugar. E aí vem aquela questão, a gente diz assim, o pessoal da licenciatura podia estar estudando mais sobre as nossas questões. Vamos pensar em propostas articuladas. Eu acredito firmemente que, realmente, a nossa licenciatura, a impressão que eu tenho, assim, das poucas experiências que eu estou vendo mais de perto, que ela está quase que saindo, olhando para fora e esquecendo de olhar para os nossos cursos, os nossos técnicos lá dentro da própria instituição. E até das nossas graduações, porque como campo de pesquisa dá para dialogar, inclusive, com as graduações. Então, acho que esse exercício a gente pode fazer de forma compartilhada. E aí vem uma outra questão para a mesa, que é, para mim, não faz sentido pesquisa dentro do Instituto Federal se não tem a ver com o ensino. Do jeito que também não faz sentido a extensão se não tem a ver com pesquisa e com o ensino. Isso significa o quê? Que a gente pode pegar as nossas questões, olha aí o meu equívoco, ato falho. A gente pode pegar esses problemas que a gente está enxergando no dia a dia, ou essas questões, e que nós vamos tentar transformar em bons problemas de pesquisa, e colocar isso à mesa para ser objeto de pesquisa dentro do Instituto.
com os nossos professores trabalhando junto, com os nossos estudantes trabalhando junto. Então, quando eu estou falando aqui muito de pesquisa, eu estou falando disso, gente, é de fazer algo orgânico mesmo. Não é, assim, não sei, né, numa conversa tão rápida, como que isso chega para cada um de vocês aqui. Mas eu estou falando disso, é de a gente integrar no conjunto da instituição mesmo. E, inclusive, dizendo assim, olha, se eu preciso entender essa questão aqui melhor, do ponto de vista quantitativo, em termos de dados, onde eu vou recorrer dentro da instituição? Significa que é o núcleo pedagógico, a coordenação pedagógica que vai ter que produzir esses dados e analisar esses dados? Seguramente não, se a gente souber com quem dialogar dentro da instituição. Existem setores que estão cuidando disso e cada vez se especializando mais, se qualificando nisso, não é? Existe o André está aqui perto, existe uma pró-reitoria de gestão do conhecimento. Então, como que a gente pode recorrer ao conhecimento e às competências dessa pró-reitoria, por exemplo, para auxiliar para a gente fazer um trabalho qualificado? Não é a gente que tem que passar. Uma época, no passado, a gente tinha que produzir o dado, analisar, fazer a planilha, não sei o quê. Hoje, não. Isso tudo está muito facilitado. Então, basta a gente saber com quem dialogar. Por isso que, lá no começo, o título é a integração entre os profissionais todos, não é? E a compreensão e construção do conhecimento e soluções na perspectiva interdisciplinar. Então, essa ideia de que eu tenho problema, vou olhar para ele numa perspectiva o mais ampla possível. E agir em função das circunstâncias, observando limites e possibilidades próprias do contexto. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso aqui. Eu quero dizer do seguinte, de repente, uma questão, por exemplo, que tem da ordem emocional, que chegue para a psicóloga lá do núcleo, ela talvez não tenha mesmo que ser trabalhada ou não deva ser trabalhada ali no âmbito do núcleo pedagógico. Porque eu entendo, pelo menos, mas isso é algo para ser construído em cada contexto, que o trabalho do psicólogo num instituto não é para ser um trabalho clínico. Essa é uma compreensão que eu tenho, que eu construí ao longo da minha história ali no campus, não é? E que hoje a gente lá em Planaltina pensa do mesmo jeito. Então, tem coisas que realmente fogem ao escopo do trabalho do núcleo. O problema aparece claramente, há uma questão de ordem psicológica ou até psiquiátrica. Não vamos nós achar que aí a gente vai dar conta de resolver isso dentro da instituição. Aí vem a estratégia que eu mencionava antes também. Vamos buscar ajuda no sistema de saúde, para conseguir construir alguma estratégia. E antes disso, até aquela estratégia que é indispensável, vamos acionar a família. Não? Então, é disso que eu quero falar quando eu digo que tem que observar limites e possibilidades próprios do contexto. E as relações institucionais, como ficam? Não é? A primeira questão é que os objetivos e estratégias têm que estar alinhados com o PPI e com o PDI. Não vale fora disso. Se tiver alguma coisa que não está aderente, ou é porque o PDI e o PPI estão troncho e tem que ser ajustado, melhorado, dizer melhor o negócio, ou a gente está pensando talvez fora do que o coletivo da instituição escolheu pensar. Identificar os interlocutores, gente. E esses interlocutores vão desde os estudantes, suas famílias, professores, os demais técnicos, gestores e agentes externos. O que eu quero dizer com estudantes? Eu, por exemplo, faço uma aposta em conselho de classe participativo. Ao pensar um conselho de classe participativo, com presença dos estudantes, a gente tem uma empreitada que não tem tamanho no trabalho com os estudantes. Porque estudante não chega no nosso curso integrado, por exemplo, sabendo participar em espaço coletivo. Não, porque as nossas escolas não estão exercitando isso ainda no ensino fundamental. Então, o menino chega, às vezes, sem saber dizer, sem saber se dirigir ao outro, sem saber a forma adequada de fazer isso, não é? E aí faz parte do processo exercitá-lo nisso. E aí a gente tem uma empreitada pela frente. Eu estou falando de algo que eu já experimentei fazer e que acredito firmemente que dá resultado. Muita gente já tentou me convencer de que não, mas eu continuo acreditando firmemente que dá resultado. Trazer a família para a escola, a gente sabe que não é fácil. A
principalmente na dinâmica atual. Mas ou a gente vai, usa criatividade, pensa estratégias, e junto com as famílias pensa essas estratégias, é lógico, ou a gente vai dizer, não, mas a gente faz reunião, eles não vêm. Tá, mas será que é reunião naquele horário, daquele jeito? Será que os assuntos que a gente está colocando em pauta são os assuntos que interessam? Como é que traz, né? Como é que faz sentido a presença da família aqui? A outra questão é a identificação dos espaços coletivos para a legitimação das ações. Então, temos aqui, e esse instituto tem uma história bacana nesse sentido, um tanto de fóruns coletivos. Conselho de classe, colegiado, outros fóruns aí com os mais diferentes nomes. Como que a gente explora, faz uso, potencializa esses espaços para desenvolver os trabalhos? A outra questão é a identificação das condições objetivas necessárias para a elaboração e execução dos trabalhos. É claro que eu preciso de condições, antes de qualquer coisa, preciso de gente. Então, lógico que vocês vão ter que continuar brigando, como eu lá estou brigando, estou toda hora perguntando como é que vocês deixaram esse campus ficar só com uma pessoa na coordenação pedagógica, alguém fez conta errada em algum momento, vamos lá. Isso a gente tem que lutar diariamente. Só que a gente não pode dizer, não, eu não posso fazer porque eu estou esperando vir um dia, né, enquanto não tem. Não, vamos dimensionando a capacidade, o tamanho da perna e pensando a ação conforme o tamanho da perna. Compromisso profissional e compartilhamento das responsabilidades, evidente, tem a ver com tudo isso, e sistematização e visibilidade das ações e seus resultados. E aí, nesse sentido, eu entendo que, para a gente conseguir fazer o trabalho integrado, para conseguir ter construção coletiva, tem que sistematizar as ações, tem que socializar resultado. Então, tem que ter projeto ou plano de trabalho, ou sei lá que instrumento que vai escolher, tem que existir. Não pode ser de boca os negócios. A gente tem que exercitar essa coisa de escrever, de fundamentar, de dizer para quê, de dizer a meta, de dizer o indicador de avaliação, de dizer onde que a gente quer chegar e por que caminho a gente vai. Então, articular e sistematizar parte necessariamente de mapear os elementos que constituem a situação, que estão presentes naquele contexto, identificar o problema, e para identificar problemas, bons problemas, a gente precisa ter uma dimensão quantitativa e uma qualitativa. A gente tem que ter os dados e olhar para os dados. Uma pergunta provocativa seria, quanto que a gente conhece, domina, dialoga com os dados do nosso campus atualmente? Eu sei que os dados existem, né, do jeito que lá no Instituto também existe. Quanto que a gente conhece e fala com desenvoltura sobre o significado desses dados no dia a dia do nosso campus? E lançar mão de outras ferramentas para conseguir chegar nos estudantes, chegar nos professores, chegar na família e nos demais agentes com os quais a gente acha que tem que dialogar. Seja entrevista, questionário, participar de reunião de curso, observação, enfim. E, necessariamente, os nossos momentos de diálogo, não é? Eu acho que a equipe tem, esse grupo de pessoas tem que conseguir dedicar o tempo para estar junto. Isso pode representar um esforço imenso do ponto de vista prático. Mas ou a gente descobre esse jeito, ou não tem como, né, gente? A não ser que a gente seja muito bom de usar a ferramenta. Aliás, se não tiver como sentar tete a tete, tem Skype. Aqui, nesse instituto, então, tem trem de soluções fáceis, né? Faz à distância mesmo. WhatsApp, que seja. Mas não pode achar que a gente vai conseguir fazer trabalho integrado sem muita conversa. Tem que existir, não só a conversa, né? Mas muita conversa. Nessa perspectiva, planejar, executar, avaliar e comunicar. E pensando sempre que a gente tem que ter um momento de traduzir a nossa concepção em um trabalho organizado, não é? Então, se eu digo, olha, eu acredito, não é, que para o estudante desenvolver a sua autonomia, ele tem que exercitar a participação, o trabalho em grupo e tal. Tá, ou isso se traduz no dia a dia desse estudante como uma prática, e aí vai desde o momento de um conselho de classe, o tipo de atividade que ele tem em sala de aula, e a gente vai chegar na necessidade de trabalhar com os professores sobre isso. Enfim, eu não posso só discursar sobre, de novo, eu tenho que pensar em estratégias para ver aquilo na realidade. Desenvolver a ação e, a partir das ações, o tempo inteiro estar se perguntando, acertamos? Era esse caminho? Não era?
onde que a gente pode ajustar e avaliar. E analisar as coisas ao longo do andamento, não deixar só para ver lá no final se deu resultado ou não. Necessariamente definir metas e indicadores para poder avaliar o resultado. Então, esse é um exercício que, por exemplo, eu não aprendi a fazer isso no meu curso de pedagogia. Nem um pouquinho. Não sei se vocês são mais felizes e conseguiram aprender essas coisas de uma forma mais sistematizada. Eu não aprendi. Eu fui aprender dentro da instituição a importância que tem a gente lidar com essa questão de metas, de indicadores. E isso não é conversa... Teve uma época que a gente tinha todo um ranço que era dizer, não, essas abordagens que só querem saber dos números e tal. Os números são necessários, sim. A gente tem que saber o que faz com os números, não é? E ter mecanismos apropriados de avaliação e ter estratégias de comunicação. E aí, se a gente fosse fazer o exercício, que é o que vocês estão fazendo, ali hoje de manhã foram mencionadas várias coisas, eu só registrei aqui alguns desafios que eu vejo no meu dia a dia hoje, e que alguns são coincidentes, talvez, com o que vocês têm, que dão um bom trabalho, que provocariam um bom trabalho para as equipes de núcleo pedagógico. Por exemplo, uma pergunta espinhosa. Como promover a permanência e o êxito dos estudantes nos cursos? Eu não vou demorar, até porque o meu tempo já acabou. Mas a questão, observem bem, eu não estou perguntando como superar a evasão. Tem toda uma discussão sobre isso já, eu particularmente tenho toda uma compreensão a respeito desse assunto. A boa pergunta que a gente tem que fazer é essa. Porque essa pergunta eu posso fazer para o professor, eu posso fazer para o aluno, eu posso fazer para a família, eu posso fazer para os gestores. E é a resposta a essa pergunta que vai trazer questões objetivas para mudar o quadro que a gente tem hoje nas instituições. Como assegurar o direito à aprendizagem? Então, não é essa discussão da história de os melhores, os piores, os que reprovam, os que não reprovam. A pergunta que tem que ser respondida é aprendizagem para todos. Então, como que garante, como que assegura o direito à aprendizagem? Passa por onde esse processo? Passa por questões de ordem material? Passa. Passa por questões de ordem pedagógica? Com certeza passa. Passa por esse menino ter escolhido um curso que ele queria realmente fazer, ele saber que curso é esse? Passa, e por aí vai. Como realizar a integração curricular? Um calcanhar de Aquiles da gente, não é? Que a gente tem um bocado de crença a respeito disso, mas ainda não avançou o tanto que gostaríamos. Como promover aproximações com o mundo do trabalho? E observem que aí tem questões que dizem respeito ao acesso, por exemplo, escolha profissional é um tema que a gente, do meu ponto de vista, tem deixado muito de lado, e ele é uma das origens de vários problemas que a gente vai ter mais adiante com os estudantes nos cursos, e tem a ver com a inserção socioprofissional, que às vezes a gente pensa cursos descolados do mundo do trabalho, e depois, na hora de inserir, aí o problema aparece, não é? E aí, uma sugestão apenas de algo que eu acredito, que eu tenho visto, que acho bacana, que a gente já experimentou, o trabalho com projetos educacionais, e eu trago uma sugestão, inclusive, de um trabalho, uma abordagem, uma fundamentação e uma orientação concreta, que é do professor Moura e o professor Barbosa, que são lá de Minas Gerais, onde eles fazem toda uma abordagem sobre o planejamento baseado no escopo. Então, está ali a sugestão. Acho que vale a pena vocês conhecerem. Traz boas pistas, excelentes pistas de organização do nosso trabalho. Eu, inclusive, para quem ficar curioso, trouxe aqui, inclusive, algumas perguntas chaves que ele faz, que mostram bem qual é o tipo de abordagem que ele vai fazer, não é? O que seria o escopo? O escopo é a gente conseguir definir de uma forma clara qual é a situação ou problema que gerou, que leva a organizar esse projeto, não é? É aquela boa pergunta de pesquisa que a gente dizia antes. Qual é a finalidade do projeto? Que resultados a gente espera? O que se pretende realizar? Quem serão os beneficiados? Qual é a dimensão do projeto? Depois, para o plano de ação e para o plano de controle de avaliação, também algumas perguntas básicas. Isso aqui funciona, eu acho, pelo menos, muito bem para quem está tentando trabalhar no conjunto, desde que a gente não diga assim, vamos dividir aqui então, né? Fulano e Beltrana
responde aquele primeiro ali do escopo. As outras duas respondem. É claro que não é isso, né, gente? Porque é só aluno que pode fazer essas coisas. Mas não sejam feios. Aqui uma representação de como ele concebe o escopo, uma representação do plano de ação e uma representação do plano de controle e avaliação. É só para vocês ficarem com água na boca, quem sabe, tomara, e irem procurar mais conhecer, né? E quem sabe seja uma ferramenta. A outra sugestão é a abordagem da pesquisa colaborativa, que eu acho que tem muito vigor. Aqui eu não cheguei a trazer uma sugestão de referência, porque eu não quis arriscar, porque eu não conheço nenhuma que me apeteça tanto. Mas procurem também saber mais sobre isso, que eu acho que tem muito vigor para organizar o nosso trabalho. E, para finalizar, algumas sugestões de temas que eu acho que estão na ordem do dia, como pista mesmo de consulta, o Observatório do Ensino Médio, onde vocês vão encontrar muito material sobre toda a discussão que tem a respeito da reforma. Esse documentário que está sendo lançado agora em junho, e observem, o documentário Nunca Me Sonharam. E observem que, quando vocês entrarem lá para acessar o documentário, nessa plataforma tem uma carrada de vídeos e filmes que podem ser subsídio didático, podem ser utilizados no nosso dia a dia como ferramenta de trabalho. Gente, depois vocês vão levar a apresentação, é de vocês, tá? Não se preocupem, não. Então, explorem esse videocamp aí, porque tem muita coisa boa lá, gratuita. A outra sugestão, antes eu disse que a abordagem é permanência e êxito e não é evasão e a retenção, esse livro, organizado pelo professor Gerson Tavares, que é um professor que está fazendo um trabalho junto com o IFE Fluminense, ele é da Universidade Estadual do Norte do Rio, Sentidos da Permanência na Educação, está muito bacana, nos provoca de um jeito interessante para uma abordagem que eu particularmente acho está muito adequada. E esse último eu descobri agora, recente, estou começando a leitura dele, amando, planejando o trabalho em grupo, estratégias para sala de aulas heterogêneas. Tem a ver com aquela discussão que vocês estavam fazendo de manhã, de como é que a gente lida com essas diferenças todas nas nossas salas. Porque, claro que a gente não vai ter sala homogênea. Não é nem por conta de ter ou não ter a pessoa com deficiência. As nossas salas jamais serão homogêneas. Se forem, é porque a gente está fazendo algum arranjo esquisito aí, porque não existe isso, não é? Aqui não há homogeneidade. Então, essas autoras estão trazendo contribuições muito interessantes sobre o trabalho em grupo, que eu acho que auxilia bastante os professores na organização das atividades. Estou à disposição, caso queiram contribuir um tantinho mais. Eu tive essa tarefa meio ingrata de ficar aqui falando para ela do tempo sem a mínima vontade de que acabasse, né? Super ligada aqui nessa aula que a gente acabou de ter, mas, enfim, são 10:45. Nessa hora, nós já deveríamos estar voltando do café, né? Mas a proposta agora, e aí a proposta, eu queria ver com vocês o seguinte, abrimos para perguntas, aproveitar aí o calor, né? E aí depois a gente vê o café, e, enfim, eu acho que o café já até está sendo arrumado ali fora, mas nós temos, depois do coffee, a apresentação das experiências de trabalho dos outros campos. Então, inicialmente, nós tínhamos planejado 5 ou 6, cadê o Gilberto? Não está aqui. Mas, assim, talvez a gente reduza esse número, né? Aí tem que falar com o pessoal ali depois no coffee, a gente conversa sobre isso, tá? Mas então, abrimos as perguntas? Sim? Então tá. Eu vou. Tu queres sentar lá? Podemos fazer em blocos de 3 para não ficar tão extenso e também não tão curto? Pode ser, Nilva? Pode. Boa tarde. Que bom estar aqui nesse encontro. Que bom ter a Nilva aqui nesse encontro, obrigada.
Para quem não me conhece, eu sou Janaína, eu sou psicóloga e trabalho aqui na Pró-Reitoria de Ensino, na Diretoria de Assuntos Estudantis, e eu trabalho aqui. Eu acho que a primeira questão que eu queria colocar é essa, de que, junto com os meus colegas aqui da Proem, a gente trabalha aqui, alguns que estão aqui trabalharam com a Nilva, trabalharam com a Daniela, trabalham com o Luiz e trabalharão com os próximos pró-reitores, né? E aí eu queria perguntar, a minha pergunta para a Nilva, uma delas, é nesse sentido. Como tu vê, Nilva, a atuação dos servidores, agente corpo efetivo aqui da reitoria, nessa interface com os núcleos pedagógicos? Tu já deu várias ideias de como tu pensa isso, mas eu queria te ouvir falando especificamente sobre essa questão dos servidores que trabalham no apoio na reitoria, né, que não são a gestão da reitoria, né, e eu gosto de reforçar isso sempre nas minhas falas, a gente está aqui independentemente da gestão que estiver à frente da reitoria, e queria ver o que tu pensa sobre como é essa atuação, qual é a nossa função, qual é a nossa atribuição, como é a nossa relação com os campos e com as questões aí que envolvem os alunos também. Essa é a minha primeira questão. A segunda questão é agradecer imensamente a tua leitura sobre a nossa profissão de psicólogos, porque isso não é a leitura em geral da sociedade, a leitura em geral da sociedade é que se tem uma criatura chorando, a gente tem que sair correndo lá para olhar o que está acontecendo, né, e que ninguém mais pode olhar, é só o psicólogo. Se chorou, tem que ter psicólogo, senão ninguém mais sabe o que fazer, né? E a gente vai chegar lá e vai olhar para a criatura e vai dizer o quê? Oi, tu está chorando, querido? Eu também não tem muito o que fazer, né? Mas já te agradecer, e acho que a gente podia a Nilva como consultora assim constante, né? A gente ia gostar muito, mas de que a gente pudesse pensar, assim, te perguntar sobre isso, porque eu acho que a gente tem, eu tento, às vezes, provocar algumas discussões entre os psicólogos, mas, infelizmente, a gente tem pouco espaço, poucos momentos de encontros, mas a gente tem muitas questões aí específicas da profissão que precisam ser tratadas para que a gente também consiga, entendendo o nosso lugar, poder dialogar, né? A gente tem aí questões de violação. Como eu atendo algumas ligações dos campos, converso com alguns colegas, eu acabo sabendo de algumas coisas que circulam, né? A gente tem várias questões sérias de violação, de assédio, de violência contra a mulher, de abuso, de assédio moral, enfim, risco de suicídio, suicídio de fato, né? E que são ferramentas que a gente tem ferramentas que podem ajudar a contribuir, mas eu acho que a gente precisa construir alguns parâmetros técnicos que já existem, na verdade, em relação a algumas coisas, mas a gente precisa aprofundar. Beleza, temos esses parâmetros técnicos e como a gente atua com esses parâmetros técnicos no IFSC, na relação com os colegas, na interface do núcleo pedagógico, entre o núcleo pedagógico em si, porque isso já é uma questão, e do núcleo pedagógico com o fora, com o restante da instituição, né? Porque são questões bem sérias, são questões que envolvem questões técnicas muito específicas, e aí queria te ouvir um pouquinho falando dessa relação, desses espaços, de como a gente... Mas já te agradeço imensamente pela leitura da profissão, e sim, a gente não está aqui para ser clínico. Obrigada. Perguntas? Boa tarde. Então, Nilva, eu fiquei curioso, como que tu vê a equipe núcleo pedagógico? O que é essa equipe? Quem faz parte dessa equipe? Né? Porque a gente vê algumas conversas e alguns comentários e não sei se é uma compreensão geral dentro do nosso próprio instituto, né? E dentro de algumas falas tuas eu fiquei com uma certa curiosidade. Vou deixar tu responder para ver se o que